Olá, olá, Beckers! Mais um Band Sportcast no ar. Eu sou o Guga Renesto e para você que ainda não conhece, esse daqui é o podcast oficial, o único oficial do Band Sport Clube, programa que você assiste todos os sábados na tela da Band. Estamos aqui mais uma vez com o Dudu Moene, nosso editor-chefe, apresentador do Backstage, músico, coroinha... Ex-coroinha. Professor de catecismo. Para assuntos de papais. Vaticanólogo. É isso. Né? Essa semana a gente fala de uma menina muito nova. Muito nova, 20 anos de idade. 20 anos de idade, que começou mais nova ainda. Começou com 12. É muita... Essa geração é muito rápida, né, cara? Então, essa geração não antes de mais nada, eu quero fazer só um protesto aqui. Só um protesto, deixar bem registrado aqui. Mais uma corintiana nesse quadro, né? Cadê os palmeirenses, os santistas, Nós os temos são uma paulinos? questão, cara. Existem duas torcidas imensas no Brasil, Flamengo e Corinthians. Então. A gente foi pro Rio, a gente gravou com 5 artistas, 4 eram flamenguistas. E agora a gente tá gravando com artistas que são corintianos. Cauê? Fazer o quê? Cauê, Straface? Straface, por favor, hein? Eu Chega pedi de corintiano. agora vai ter São Paulinos na parada. Tem bom. Okay. Alguns caras na Então, fila. de quem que a gente tá falando? Da Ananda. Ananda. O sobrenome dela é Ananda Moraes, mas o nome artístico dela é Ananda só. Eu vou juntar duas partes da entrevista dela, que ela fala em momentos diferentes, porque tem a ver com o que a gente começou, com quão jovem ela é, né? E ela começou com 12 anos, começou muito nova, hoje ela faz muito sucesso, tem milhões de seguidores por aí. Um absurdo. E ela falou uma frase sobre o compor dela, sobre as músicas que ela faz. Ela falou: a música deixa a gente mais velha. Porque, até falando pelos fãs mais velhos que ela tem, porque são sentimentos universais que acabam conectando com pessoas de outras idades, né? É muito maluco isso, porque quando eu perguntei alguma coisa sobre composição, ela disse que quando ela compõe, ela não é basicamente ela, porque ela se coloca na posição de outras pessoas. E aí eu lembrei do Chico Buarque de Holanda, que o Chico Buarque de Holanda, ele compõe em primeira pessoa do feminino, no gênero feminino. Então, são coisas de artista mesmo, de alma de artista, de poesia, de poeta, de poetisa, né? Então, ela falou assim, muitas das coisas que eu escrevo não são coisas que eu vivi, são coisas que eu criei na minha cabeça e que eu imagino que alguém tenha vivido. Então, é maluco pensar que uma pessoa que ainda talvez não tenha tanto repertório, por ter uma idade baixa, de 21 anos apenas, mas que tenha começado com 12 anos e que tenha uma vida... Por exemplo, ela é neta de um dos caras dos Novos Baianos. O pai dela é músico, artista, compositor, produtor. Então, ela tem um repertório familiar muito grande. Então, ela escreveu um livro aos 16 anos de idade. Ela é um prodígio. Precoce, ela é um prodígio. Precoce, prodígio e tudo mais. Mas essa frase de a música deixa a gente mais velha, eu acho que também é o contrário, porque do jeito que ela conta, do jeito que ela fala do processo dela, é justamente isso que você está falando, de que ela se veste de outra pessoa, né? Sim, então sim. É uma coisa que a música pode deixar a gente mais nova também, pode deixar a gente mais velha, pode bater na nossa idade no dia que a gente está sentindo aquilo que a gente está. Exato. Né? E ela também falando desse processo dela, e tem a ver com o fato dela ter escrito um livro, eu acho, mas ela fala que para ela a música é uma história e não um gênero. Então ela não se preocupa com o gênero que ela está escrevendo, mas ela está contando uma história. Isso tem tudo a ver com essa coisa de a música deixa a gente mais velha, porque é uma história que ela está contando e a história não necessariamente é dela. São crônicas. E aí depois, no decorrer do papo, a gente acaba chegando na conclusão que são crônicas do dia a dia, né? Que
O Nando Reis fez isso muito bem, né? Ele escreve Sim. crônicas do dia a dia. Eu estou tentando lembrar o nome do cara da gringa que faz isso muito bem também, que eu nunca lembro o nome dele. Não é o Bob Dylan, é o outro, que é muito parecido com ele. Take a Walk on the Wild Side, eu não lembro nunca o nome dele. Enfim, são cronistas do dia a dia que se acaba lendo e se transportando para dentro da letra do que o cara faz. E se você pegar o que a Nanda... Porque assim, quando você vai entrevistar alguém, pelo menos eu ouço o som. Sim. Porque eu preciso estar dentro do que está acontecendo ali, dentro daquele universo, para saber o que eu vou fazer. Não o que eu vou perguntar da letra, da música e tal, mas eu quero entender o que é aquela pessoa para eu chegar nela. Você acha mais difícil você pegar uma pessoa como a Nanda que se transveste de outras pessoas para escrever? Não, acho mais fácil. Por quê? Porque você consegue, como é que fala? Acessar pontos mais tranquilamente do que se você acessar uma pessoa que é ela mesma que está ali falando dela, entendeu? Tipo, uma autobiografia, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, o cara tá ali já entregou tudo. Não, a Nanda tá ali entregando várias coisas que não são ela e que são interessantes de você saber onde ela tá querendo chegar. Ela fala que música mais legal é música dramática. Por quê? Para fazer as pessoas sentirem a emoção. É aquilo que eu falo sempre. Eu acho que a gente está aqui para fazer os outros se emocionarem. E emoção não significa que você tem que fazer a pessoa chorar. Você pode fazer a pessoa sorrir, você pode fazer a pessoa gargalhar, isso é uma emoção. É sentir, na verdade. É sentir, né? é sentimento, fazer é a pessoa sensação. sentir Exatamente. alguma coisa. Né? Você falou que ela escreveu um livro com 16 anos. O Manual da que é Garota Tímida. O Manual da Garota Tímida. E é um pouco... Vocês até falam sobre isso, né? Como é um pouco contrastante a carreira que ela tem, a exposição que ela tem, sendo uma menina tímida. Mas é muito maluco, Né? Por quê? Cara, assim, ela tem, sei lá, quase 8 milhões de seguidores no Instagram, mais de 9 milhões de seguidores no TikTok, com 360 milhões de curtidas no TikTok, mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. Só que ela não vê essas pessoas. Sim. Essas pessoas veem ela, só que ela não sabe quem são essas pessoas. E é engraçado porque se na música ela está se transvestindo de outras pessoas para contar boas histórias e emocionar com uma música dramática, né? Ela faz um ponto que ela nas redes sociais ela é a mesma. Ela perde a timidez porque ela está sendo ela mesma. E ela é uma figura, cara. Ela é engraçada pra caramba, assim. Você segue ela, você vai ver, ela tira a onda, ela é muito figura, ela é muito engraçada. Mas eu achei assim, ela com essas contradições, mas contradições legais. São assim, contradições de uma pessoa de 21 anos de idade. Exatamente. Que daqui a pouco talvez não exista mais a contradição, enfim. É verdade, às vezes assim, essa contradição faz parte do crescimento do ser humano, né? E fala um pouco da família dela pra gente. Quem é a família dela? A família dela o vô dela, o Bola Moraes, ele era um dos percussionistas dos Novos Baianos. Ele é um dos caras que fez a música brasileira ser o que é hoje, né? Porque os Novos Baianos, pelo menos para mim e para um monte de gente, são a banda que... São a banda? Tá correto. Que transformou a música brasileira no que ela é hoje, né? O começo da Tropicália. Você pega o álbum, qualquer álbum dos Novos Baianos, todos eles são muito bons, cara. Então, todos eles têm uma pitada de tudo, né? Então, e se você pega o álbum que ela lançou, chamado Cosmos, agora há pouco tempo, a primeira faixa, cara, é uma mistura de absolutamente tudo também.
Então, aí eu perguntei para ela, pô, tem muita coisa do seu avô. Ela falou assim, cara, até pode ter. Eu conheci meu avô, mas eu não convivi com meu avô, porque ele faleceu, eu tinha 4 anos. Uhum. Então, se isso existe no meu som, é porque tá na genética, tá no sangue. Então, é muito maluco. Se você pegar o álbum inteiro, tem R&B, tem pop, tem soul, tem música brasileira, tem música sertaneja, tem forró, tem tudo ali. É o que ela falou, ela se importa com a história e não com o gênero. Exatamente. Né? É um álbum fantástico, cara. E falando ainda da família dela, né? Ela fala que música é família, mas eu achei engraçado que ela conta que ela começou lá no aplicativo que nem existe mais. Musical.ly. É. Eu falei Cantando. Musical.ly no começo, o tiozão não sabe falar o nome das Eu coisas. nem me arrisquei. No aplicativo que não existe mais. O precursor do TikTok, ó, mais Que fácil. ela cantava neste aplicativo, mas ela não cantava para a própria família, apesar dela considerar que música é família. Mais uma contradição. Ela cantava para os outros, assim. Isso, é mais uma contradição dessa pessoa que está se construindo na frente de todo mundo. Isso é muito legal, a gente está vendo a construção dela e uma baita construção. Sim, né? sim. Ela está se construindo de uma maneira muito E ela criou uma forte. fanbase, cara, que ela chega e fala na entrevista assim, essas pessoas cresceram comigo, né? E não vão me deixar. E aí eu entro no outro ponto que ela fala que é importante, que ela fala que tem fãs que veem ela todo dia. Sim. E aí cria um laço que a pessoa pode até confundir, falar assim, ela é minha amiga, eu vejo ela todo dia, eu vejo o que ela está almoçando, o que ela está jantando, o que ela está vestindo, o que ela está sofrendo, o que ela tá feliz, né? E aí eu trago para você, e não é uma questão que eu acho que, não lembro de você ter levantado isso com ela, mas da responsabilidade da pessoa pública, né? Que a gente tem... hoje, principalmente, essas pessoas com milhares, milhões de seguidores e um canal direto para a fanbase deles, falta responsabilidade para esse povo, não falta? Eu não? perguntei para ela isso, ela falou assim, isso é muito importante, eu penso muito nisso e eu tomo muito cuidado. Só que também eu não tomo tanto cuidado porque às vezes se eu tomar, se eu ficar pensando muito nisso, talvez eu me prenda muito nas minhas coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Então, é outra contradição. Sim. O ser humano é contraditório. Então, Com certeza. se não houver contradição no ser humano, eu acho que não existiria um mundo como ele é hoje. Com certeza. Né? Então, assim, a camisa amarela, a camisa vermelha, é uma contradição. Né? O Papa liberal ou o Papa conservador, é outra contradição. Né? O sim ou o não, é uma contradição. Evolução, né? O luxo ou o lixo, é uma contradição. São revoluções e evoluções que acontecem ao longo do tempo. E até uma involução é uma contradição. Até uma involução, Exato. né? E a gente tem pessoas com milhões de seguidores que trazem involuções para o mundo, né? Doentias, inclusive. Tem mentiras, tem opiniões que talvez seja melhor a gente deixar pro... Deixa pra lá. Essa parte não chega pra gente. Deixa pro Mitre fazer a coluna dele no exatamente. jornal. É melhor deixar pro Mitre, pro Rodolfo e tá tudo certo. Aí, para fechar, a gente sempre tem a pergunta que é o que a música tem a ver com o esporte. E ela deu uma resposta inédita, que eu adoro quando tem uma resposta inédita para essa pergunta nos seus convidados, né? Que para ela é ser brasileiro. Você nasce com uma bola no pé e você nasce com o samba no pé. Eu não, né? Eu nasci sem samba no pé, eu nasci com 2 pés esquerdos, até com a bola eu já me dou mal. Mas para ela enxergou essa conexão, que a nossa cultura é de esporte e música. Né? A cultura brasileira é de esporte e música. Então, a conexão de esporte com música é ser brasileiro. E a gente hoje falando de o que uma camisa representa, se ela tem que ser amarela, se ela tem que ser vermelha, se ela tem que ser azul. Ou roxa, ou verde, ou roxa, qualquer outra ou cor. branca, como já foi. Até vermelha já foi. Sim. Né? Procurem na história.
essa conectividade de o esporte e a música ser brasileiro. Eu achei sensacional. Mas uma pergunta, uma resposta e é muito inédita. maluco, porque é muito justo isso, né? Você olha para o esporte, você olha para a música, uma coisa... e foi uma resposta muito legal mesmo dela, né, cara? Que todo mundo foi buscar filosofia, todo mundo foi buscar uma coisa muito profunda. Ela não, é ser brasileiro. É ser brasileiro. Ser brasileiro é isso. É você viver música e você viver esporte. Cara, e ela deu respostas muito boas para todas as perguntas que eu fiz. Assim. Ela é inteligente. Ela é muito desenrolada, ela é muito inteligente, ela é muito diferente de todos. Talvez, assim, o papo com a Ananda foi muito legal. Muito legal. Foi muito de aprendizado para mim com 53 anos de idade. Eu aprendi muito nesse papo que a gente teve ali, tipo de... Foram 40, 50 minutos que a gente teve junto. Foi muito legal. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver Ananda e Dudu Manhani bater um papo genial. Genial. A gente recebe aqui uma artista que representa uma geração conectada, criativa, cheia de atitude. Ela canta, atua, bomba nas redes sociais e carrega no sangue a música dos novos baianos. Isso depois a gente vai falar o motivo. Com milhões de seguidores, clipes que não saem da cabeça da galera e um coração corintiano. A gente está aqui hoje com a Ananda, o papo é com ela, essa leonina xará de signo e cheia de história para contar. E aí, Ananda, tudo obrigada bem? por vir participar do Backstage. Obrigada pelo esse papo convite. vai ser muito bacana. Vai ser legal, vai ser bem legal. Eu já vou começar do começo, porque assim Beleza. eu já vou ler o que é música para você. Nossa, forte. É filosofia nossa, daquelas, assim. Cara, é que é tudo, né? Tipo, é meu trabalho, então é minha vida. Só que música eu acho que tá presente em tudo, mesmo quando você não trabalha com música, né? Então é sentimento, é tudo. É família, como você falou, então tá em todos os lugares. A vida sem música não tem graça nenhuma. Não, né? Deus me Tem livre. que ter trilha sonora Tem sempre. que. Você começou cedinho na internet, né? Com Sim, 12 anos, exato. no Musical.ly. Isso, Musical.ly. Musical.ly. Exato. É um senhor de idade, não sabe falar muito. Sim. E conquistou uma base enorme de fãs, né? Como foi isso pra você ali no comecinho de tudo? Foi muito doido, né? Porque 12 anos é muito pouquinho, né? A minha vida era escola, assim. E aí, pra quem não sabe, o Musical.ly era aplicativo antes do TikTok. TikTok hoje em dia acho que todo mundo conhece, mas antes de chamar TikTok chamava Musical.ly e era mais nichado mesmo. Tinha uma bolha um pouco mais infantil, talvez, mas era bem, tipo, só quem conhecia, conhecia mesmo. E aí eu comecei a postar, assim, do nada, eu tirei da minha cabeça. E aí também foi quando eu postei meu cover, que eu também não cantava pra minha família. Tipo, a música sempre tava ali, só que eu sempre fui muito tímida. E aí eu sinto que cantor sempre tem isso, né? De, eu cantava, sei lá, na igreja, cantava nas festas de família, mas eu não cantava. Você cantava no quarto? Cantava no quarto. Aí eu acho que na minha cabeça, eu não lembro direito, faz tanto tempo, mas eu acho que eu gostava da minha voz, né? Alguma confiança tinha que ter. E aí eu decidi postar esse vídeo, a galera elogiou. E você falou assim que você era tímida. Uhum. E você resolveu isso através de um livro. Sim. O Manual da Garota Sim, Tímida. que eu falo sobre. Conta essa história. Como é que você resolveu escrever esse livro? É um scrapbook, na verdade. Scrapbook, na verdade. É porque assim, eu acho que timidez é uma coisa que muita gente lida, principalmente na adolescência, né? Porque quando você vai virando adulto, você tem que bater de frente com isso de qualquer forma, né? Não tem muito o que fazer. E acho que muita gente mais nova tem muito problema com isso, escola. Eu sei que eu passei por muitas coisas por causa da timidez. E aí eu trabalho com uma coisa que é o contrário disso, né? Tipo, é falar com as pessoas, sei lá, fazer show, enfim, tudo é totalmente o contrário do que alguém tímido faria. Então eu quis falar um pouco, talvez para ajudar, para as pessoas terem essa sensação de que tem pra onde correr, mas que ao mesmo tempo você nunca deixa de ser tímido. Tipo, eu ainda sou, faz parte da minha personalidade, sabe? Então esse livro saiu daí. Leoninos tímidos. Então, por isso que briga, né? A gente quer o holofote, mas às vezes a gente tem uma... E aí, será que tá rolando, se não tá? Só que a gente adora estar no centro, né? Eu gosto. Assim, eu vou fazer uma pergunta talvez retórica, mas enfim, você lembra o que te fez publicar os primeiros vídeos? Foi uma brincadeira ou você planejou isso desde o começo? Fala, não vou publicar e vou ver o que vai dar. Não, é porque, por exemplo, quando eu postei era 2016 e essa coisa do postar pra ficar conhecido e trabalhar, eu acho que foi uma coisa surgindo mais agora, né? Porque a galera começou a ver que dá pra trabalhar com isso, que é uma coisa que realmente rola. Então não foi planejado. Eu sempre consumi conteúdos na internet antes disso, né? Que era mais YouTube, por exemplo. Acho que antes de 2015 era sempre YouTube, era onde a galera consumia mais. E aí foi da minha cabeça mesmo, eu sempre curti criar, eu sempre gostei de arte, antes, de entrar nisso, eu queria trabalhar ou desenhando, eu fiz curso de, design gráfico, quando eu era novinha, eu queria trabalhar com arte. Não sei onde, mas eu gostava. Então, acho que foi dessa coisa de querer criar, sabe? Que eu acho que todo mundo que gosta de arte tem. E crescer com essa visibilidade toda, mesmo que
fosse você na sua casa Sim. e as pessoas nas casas delas. Sim. É uma doideira, né? É que faz tanto tempo que virou parte da minha rotina. Eu não sei nem quem eu seria se eu não tivesse começado a trabalhar com isso, né? Porque eu acho também que faz muito parte da minha evolução pessoal eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu acho que mudou o caminho da minha vida mesmo. Mas é muito doido. Eu lembro a primeira vez que eu saí e vieram tirar uma foto comigo. E aí eu era muito novinha, eu fiquei tipo, meu Deus, por quê? O que você quer tirar uma... que você quer tirar uma foto comigo? Que doideira, sabe? Então, é uma coisa que você vai processando, ver que as pessoas te conhecem. Tem gente que eu não conheço, não sei o nome e me considera uma amiga, porque me vem todo dia, sabem o que eu penso, concordam, admiram, enfim. Eu tenho uma influência na vida dessas pessoas, mesmo de longe. Então, é uma coisa que... Isso é importante É. e você tem que ter aquele cuidado das... Total, trabalhar com pessoas é ter muita noção, ainda mais quando você trabalha com gente mais nova também. Eu sei que tem muita gente novinha que gosta de mim, que me assiste, você tem que ter uma responsabilidade grande, assim. Cara, no YouTube você tem 1 milhão e muitos Sim. inscritos, então é muita gente. Muita gente. A variedade de idade talvez Sim. seja muito grande. Eu não sei Também. se você consegue mensurar isso. Mudou muito depois das músicas, principalmente, sabe? Tipo, quando eu comecei na internet, com os covers, a galera mais nova cresceu comigo também, né? Então, quem era mais novo comigo cresceu e hoje em dia tem minha idade. Mas eu acho que as músicas acabaram atingindo a gente mais velha, porque eu acho que música tem esse poder. Mesmo eu falando várias coisas que eu, com 20 anos, estou passando, é aquilo, né? Crises da vida, você pode ter 40, você vai estar passando também. Então, tem muita gente que me ouve. Nos shows eu vejo muito isso, sabe? A galera vai e fala comigo e tá bem mais velha que eu, tipo, 15 anos mais velha que eu, vivendo uma vida muito diferente, mas que ali na música se identifica. Os perrengues da vida são para todos. Pra sempre, né? Não passa. Meu, e agora, sua família tem uma conexão absolutamente forte com a Sim. música, né? Seu avô foi dos Ovos Sim. Baianos, o Bola Moraes. Seu pai é produtor, é compositor, Sim. ele gravou muitas coisas. Isso influenciou sua forma de ver a arte, de ver a música ou não? Ou já veio com você desde pequenininha, mesmo não sabendo o que estava Sim. acontecendo em volta? Isso te ajudou ou não? Não, eu acho que, tipo, meu pai nunca veio e falou assim, então você vai trabalhar na música. Porque, assim, quando eu nasci, ele era músico, né? Tipo, tocava na noite mesmo. Eu nasci, ele teve que parar. Porque música, a gente sabe que não dá dinheiro, assim. É muito difícil, é um trabalho sofrido, assim. Então, ele teve que parar pra poder fazer uma coisa um pouco mais convencional e sustentar a filhinha. E a gente fala, né? Que eu acabei fazendo ele voltar pra esse meio, que é muito legal, né? Porque Sim. quem ama música pra sempre, né? Mas eu acho que essa influência tava ali, sabe? Tipo, eu convivi pouco com meu avô, né? Quando ele faleceu eu tinha 4, 5 anos, então foi pouquinho. Mas eu acho que sempre teve as histórias, meus pais sempre me apresentaram muita música. Meus pais se conheceram por causa da música também. Meu pai tocava numa banda de forró e minha mãe foi, porque tinha muita casa de forró, né? Hoje em dia tem um pouco menos, mas era bem conhecido isso na época. E aí minha mãe foi, viu eles dançaram e se conheceram por causa do forró, que é outro estilo, mas que também... Mas que tem nesse seu álbum também. Que tem no álbum, então, que eu acho que essa minha parte eclética veio disso, sabe? Eu gosto muito das coisas atuais, mas eu também gosto muito de música brasileira, tanto mais antiga, mais MPB, né, Novos Baianos, mas também tem o forró, por exemplo, então tem todos os lados, sabe? Isso é muito legal. Você gravou com a Mariana Idade, inclusive. Sim. Muito bom. Que é incrível, né? E fora dos palcos e das redes, quem é a Nanda no dia a dia? Ai, eu acho Você que vive sim. na academia que eu tô ligado É, que eu sigo sim. você. Eu adoro treinar, isso virou um vício É meu. gateira que eu tô ligado também. Sim, tem o meu gatinho Akira. Uhum. Cara, é porque eu acho que eu não consegui separar, sabe? Obviamente tem uma casca que vem trabalhar, assim, mas é tão genuíno, assim, tipo, minhas letras são genuínas, quando você me vê no Instagram, você assiste meus stories, sou eu mesmo, sabe? Então acaba que a Nanda que as pessoas veem, por mais que seja uma parte da vida, né, só, não consigo mostrar tudo, ela é muito eu mesmo, sabe? Então tá muito ali junto. Eu ainda tenho as minhas inseguranças, ainda tenho a minha timidez, mas... Não sei, eu acho que eu sou uma mistura de coisas. Não, e tem que ter isso, porque se você não tiver isso, você deixa de ser humano. Com certeza, vira uma máquina, né? Exato, você fica quadradona ali e aí você não cria do jeito Sim, que você cria. claro. A sua criatividade acaba indo pro espaço. Ter essa sensibilidade é importante, né? Em 2019, nossa, eu tô me atropelando, gente. Edição, olha só. Em 2019, você lançou um single, Sim. Portugal. Sim. E hoje ela tem mais de 40 milhões de plays. É loucura, né? É um absurdo. Foi a primeira música. Não tenho a menor ideia. Nem consigo imaginar essas pessoas. Não consigo ver 40 milhões, não sei. Não sei também. E tá crescendo a cada dia isso também. E quando você lançou, você esperava alguma coisa nesse sentido? Não, zero, assim, porque tipo... Com o Cauê, certo? Com o Cauê.
que também foi crescendo, mas na época ele também não era grande na música, assim. Então foi uma colaboração muito do nada, né? Porque ele faz rap, ele veio de Batalha, que também é outra coisa que eu e meu pai a gente consome. Batalha de MC, que tem muito aqui em São Paulo, Sim. né? Batalha de rima. E a gente consumia isso, e aí por isso a gente conheceu o trampo dele, seguiu ele, e aí ele acabou seguindo de volta. Tipo, foi uma conexão muito louca. E aí falou, tá, vamos fazer uma música. E eu não tinha nenhuma música, então assim, foi a primeira. Eu acho que as pessoas não lançariam um feat de primeira. Acho que fariam um single. Mas foi uma coisa tão, vamos fazer, vai ser legal. E aí virou, e é a minha música mais escutada até hoje. Então assim, as coisas têm que acontecer como tem que acontecer, como tem que né? acontecer mesmo. Sim. E aí você fez o Rock in Rio 22. Sim. Como foi esse rolê? Cara, foi muito doido, assim, quando... O convite, o que palco, essas coisas todas. Foi muito louco quando eu soube que ia rolar, assim, porque, né, Rock in Rio é Rock in Rio, desde sempre, e vai ser pra sempre uma coisa muito louca, assim, então ter ido foi muito legal. E é muito diferente porque não é um show seu, né, é um festival, então você nunca sabe se as pessoas vão aparecer lá, então tinha todo aquele nervosismo de será que vai rolar? Será que vai ter gente me assistindo? Mas assim, foi muito especial, as pessoas foram, cantaram comigo, e aí eu fiz esse no palco Itaú e fiz uma participação também no palco Supernova com outro artista. E foi muito legal cantar 2 vezes assim num festival. Eu nunca tinha ido pro Rock in Rio, então foi uma junção de sentimentos, tudo sensações, junto ao sabe? mesmo tempo. Uhum. Muito legal. Você transita em várias áreas, certo? Sim, Música, atuação, influência digital. sim. Como é que você se equilibra? É que nem aqueles chineses do circo que estão com os pratinhos rodando 20 mil e deixa coisas, rodando as coisas. Qual é o seu equilíbrio para essas coisas que você... Cara, transita? é bem difícil, assim. Eu acho que, tipo, o que me guia é fazer o que eu acredito, né? No fim, acaba sendo isso, né? Eu sei que eu tô fazendo coisa que eu gosto, que eu acredito, que eu confio, assim, no meu trabalho. Eu tenho aquele filtro de fazer o que eu realmente quero que as pessoas vejam. Então, é isso que me guia. Mas quando você gosta de fazer tudo, você acaba indo pra tudo. Então tem que tomar cuidado, porque quem faz tudo, às vezes, também não faz nada muito bem, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não, né? Você transita em áreas que dizem muito de você. Você atua, você canta e compõe e você é uma influencer digital. Sim. Como é que você equilibra tudo isso nessa pessoa? Cara, é que assim, no fim as coisas estão muito ligadas, né? Sim. Tipo, arte é arte, como eu estava falando. Então, assim, até na internet, criação de conteúdo, você tá exercitando sua mente para criar. Atuação também, eu acho que tem muito a ver com música. Quando você canta, você faz clipe, você interpreta. Então, assim, tá tudo conectado, né? Mas são áreas que exigem muito, como você falou, né? São áreas individuais, né? Então, é bem complicado, assim. Você tem que ter um jogo de cintura, que eu gosto muito de fazer tudo. Eu não me vejo parando de fazer as coisas, porque são realmente coisas que eu gosto, assim. E aí, no fim, o que eu uso para me guiar é, tipo, o que eu faço de coração, assim, o que é genuíno, o que eu confio, né? Porque eu também me julgo muito também, né? Sou muito crítica. E quem trabalha sozinho, né? Porque na internet eu comecei fazendo sozinha, as letras eu escrevo, então assim, você sempre tem essa coisa mais crítica com você. Então, eu acho que eu tenho que sempre falar, tá bom, confio no que eu tô fazendo, eu gosto, eu acho que as pessoas vão gostar, transmite minha verdade, e é isso, no fim é o que me guia, mas é difícil, viu? Você prefere alguma das 3 coisas? Uma preferenciazinha, sim ou não? Então, é que a música acaba que ela Engloba demanda tudo. muito e ela engloba tudo, exatamente. Eu acho que a música, ela faz tudo. Eu crio, aí eu canto, eu também atuo, então, enfim, música realmente tá em todo lugar, assim. Mas cada um tem um lugarzinho especial no coração, sabe? É difícil. Dá pra dividir. Dá pra dividir. Que momento você parou e falou assim, tá bom, é isso que eu quero pra minha vida? Eu não acho que teve um momento muito exato, porque foi o que eu falei, eu comecei muito nova, e aí com uns 14, 15 anos eu já comecei a crescer a ponto de fechar trabalhos. Então, tipo, o dinheiro, ele é muito também o que guia se o negócio vai funcionar pra sua vida, né? Claro. Porque você pode ter um hobby, e aí você tem que viver, enfim, pagar as contas. Então, já começou a aparecer e tudo mais, já começou a virar mais um trabalho, assim. E aí, quando chega aquela época que normalmente é o momento que você escolhe, né? Que é tipo, o que eu vou fazer de faculdade? O que eu vou trabalhar? Já estava muito encaminhada as minhas coisas, sabe? Então, eu não tive muito o que decidir, nem tive muito um momento de decisão, porque a vida já foi levando, empurrando e falando, tá, você vai fazer isso. Então, foi isso. Acho que foi o que fez sentido pra mim. Eu não consigo imaginar o que eu faria, sinceramente. Eu acho que, como as pessoas normalmente têm esse momento de pensar, no que eu vou trabalhar? Eu nunca tive isso. O plano A era a música, o plano B a atuação, o plano C foi Mas no fim eles andam todo mundo junto, né? Então era só o plano master. É o plano master, assim, é difícil. Hoje o seu som mistura pop, R&B, rock, MPB, tudo que você imagina. Tudo. Como é que você construiu esse seu estilo? É que eu acho que foi o que eu falei, assim, eu sempre tive essa liberdade de poder trazer coisas mais
Mas o que eu queria mesmo, porque eu já tinha o público, né? Eu fiz um caminho inverso. Normalmente as pessoas não têm público, lançam as músicas e conquistam as pessoas, né? Sim. As pessoas já me conheciam por conta da internet. Então, eu tinha essa liberdade, essa facilidade também, né? De ter já pessoas que gostam de mim. Então, a fim de ouvir o que eu vou lançar. Então, eu pude brincar um pouco mais. No começo, eu não escrevia minhas músicas, eu não opinava tanto, então as músicas nem são muito a minha cara, assim, mas depois que eu fui escrevendo e eu fui vendo que eu gostava de contar as histórias e que era pra mim o que regia a música era a história e não necessariamente o gênero, porque eu sempre gostei de tudo, aí eu fiquei maluca, aí eu fui fazendo realmente de tudo e as pessoas gostam de ouvir, então... E esse seu estilo reflete o que você vive? Sim. Ou é mais uma inspiração do que você ouve? Ok. Cara, é que tudo... É uma pergunta meio... É difícil, né? Porque tudo tá junto ali, né? Eu acho que é isso, assim, eu ouço de tudo. E foi o que eu falei, eu gosto de fazer o que eu realmente gosto. Eu não lanço nada que eu fale assim, isso talvez vá bem, mas não é uma coisa que eu gosto muito. Não, eu tenho que gostar, senão eu não vou conseguir cantar nos lugares, falar da música, sabe? Tipo, eu sou muito de verdade, sou muito sincera. Então eu gosto das coisas de verdade. Eu ouço realmente todos esses gêneros que estão no álbum, eu realmente ouço, sabe? Então... eu acho que é isso, eu acho que contar a história, e cada história ela pede um sentimento, e pra mim cada gênero traz um sentimento diferente, sabe? O rock traz a raiva, e aí tem uma bossa nova que é uma coisa mais tranquila, aí tem um pop, enfim, tem até meio funk no meu álbum, sabe? Tem uma coisa mais dançante, então tem de tudo. Suas letras estão muito conectadas com os sentimentos da sua geração, certo? Sim. Você se inspira em vivências pessoais, nas pessoas próximas, ou é mais uma observação do mundo que te leva a escrever as letras que você escreve? Então cada música tem um caminho, assim, eu acho que tem músicas que começam de uma sensação própria, né, de tipo, tô passando por alguma coisa, ou enfim, tem algo mais ali na minha vida acontecendo que eu falei, tá, dá pra falar sobre isso, mas quando você tá escrevendo, primeiro que é tudo muito mais dramático que de verdade, porque música só é legal se é dramática, né? Se eu for contar uma coisinha rasa, não tem nem graça de ouvir, assim, então, no fim você exagera tudo, então eu acabo indo pra caminhos de coisas que nem existem, sabe? Então, realmente é uma junção de tudo, coisas que eu consumo, coisas que eu vejo, que eu sinto e fanfic, Sim, coisas da lógico, cabeça, lógico. então tem de tudo, não tem nenhuma música ali que eu tenha que eu fale, isso é só da minha vida, eu fiz pra uma pessoa, por exemplo, assim, não tem. É piração. Que você pega a história do Chico Buarque, ele escreve músicas em primeira pessoa feminina. Então, tem Não essa liberdade, É né? uma liberdade poética. De é uma contar a liberdade história artista. mesmo. 2024 foi o ano que você lançou o seu álbum chamado Cosmos. A concepção desse álbum veio como? Porque ele é, no meu modo de ver, um álbum absolutamente perfeito. Porque ele conta uma história e vai contando, cada faixa vai contando uma história. E cada faixa, além do nome da música, ele oferece para você Terra, Júpiter, Marte. Ele vai te oferecendo todo esse sistema, né? toda a parada do sistema solar. Sim. De onde veio essa ideia? Foi conversando com meu pai, assim, a gente tava falando sobre, fazer um projeto maior, né? Que o álbum é isso, é você... Ainda mais quem gosta de contar a história, o álbum é o momento perfeito para você interligar várias músicas, que é muito divertido, né? Sim. Eu adoro entregar esse tipo conceitos assim específicos e as pessoas pensarem. É um álbum conceitual. E tem muito significado ali. E eu sempre gostei muito de universo e de mitologia. Eu sempre curti muito. Tipo, eu já vi vários álbuns que falam sobre signo, que eu acho que é um assunto muito legal também. Mas eu quis ir para outro lado, ser os planetas e ter bastante ligação com a mitologia, porque eu adoro as histórias, eu acho que são muito legais. E cada planeta é um deus e tem uma história, e tem toda, sabe? Então eu acho que seria um momento perfeito também para eu integrar essa parte de ter outros gêneros, porque eu acho que faria sentido cada planeta ter um gênero, porque é um sentimento diferente. Aí meu pai deu a ideia de fazer feats nos planetas e serem femininos, que realmente é muito legal, né? Tipo, trazer... Tem muita cantora mulher incrível, eu tinha muitas à minha volta, assim, tem várias outras também que estão mais distantes, que são maravilhosas, então foi o momento perfeito de juntar isso. E aí eu quis deixar as minhas faixas sozinha, porque eu sou leonina, como a gente falou, né? Eu gosto, então o Sol e a Lua sou eu só. E os planetas são com mulheres, cada uma de um lugar diferente da música. E trazendo bastante a essência dessa pessoa, assim. E você tem uma música preferida do seu álbum? Eu tenho. Tem. Então, eu gosto muito da do Sol, Então, Arder de Amor. não sei o quê. É porque ela é muito doida, assim mesmo, né? Tipo, eu gosto muito porque ela conta muito sobre mim também, mas eu pude contar a história, então tem essa coisa da mitologia mesmo, assim, bem clara. E aí ela passa por várias coisas diferentes, assim, foi a mais divertida de fazer. A construção harmônica dela, a Ela é uma construção melódica loucura. dela é totalmente maluca e ela termina com uma poesia, com um poema. Sim.
a capela. Sim, É que muito. eu também gostei muito de escrever. Nunca tinha feito isso, assim, de fazer um poema mesmo. Foi muito legal. E, ela é aqui... Não sei se é porque eu sou sozinha, assim, também cantando, mas eu adoro ela. É que cada música foi isso que eu falei, né? Ela traz uma essência de uma pessoa diferente, então é legal você colaborar, né? Mas você criar sozinho também E eu é bem sou o legal. Regis, seu signo. Também. É, exato. Não tem como fugir, né? Não. tem. Nosso programa é sobre esportes. Sim. Band Esporte Clube. Aham. Então vamos entrar nesse universo, ou pelo menos passar por ele. Sim. Já que estamos falando do cosmos, Aham. música e esporte tem bastante coisa em comum. Pelo menos eu acho. Sim. Ritmo, energia, paixão. Sim. O que você acha que mais aproxima esses dois mundos? Eu acho que realmente a paixão, mas eu acho que a gente ser brasileiro também é o que mais aproxima, porque eu sinto que música, desde que nasceu, né, seus pais vão apresentando pra você, faz parte da sua caminhada, e esporte, futebol, principalmente como brasileiro, você nasce num time, né? É muito doido isso pra mim, que a gente é um país que tem isso. Você normalmente nasce num time e por mais que você não acompanhe, você pode estar distante, ele vai te seguir meio que pra vida, assim. Eu sinto um pouco isso, porque eu sou corintiana, meu pai já foi bem mais, ele teve até que parar um pouco porque corintiano roxo é difícil, ele era, nossa, difícil de lidar. E meu avô também, então foi uma coisa já encaminhada, eu já nasci no Corinthians. É tudo corintiano ali? Uhum. É uma sequência genética. Uma sequência genética de corintiana. Boa, gente, isso. Exato, eu tenho foto minha nenenzinha com roupinha do Corinthians, entendeu? Sempre esteve ali. Então eu acho que esses dois lados eles andam juntos, música e esporte caminham com juntos. você. E o esporte teu preferido é o futebol ou tem um outro esporte que você prefere? Goste Cara, também. Eu nunca fui de fazer muitos esportes, porque eu sou muito competitiva. Sim. E aí eu acho que isso também às vezes atrapalha, assim. Eu tenho muito problema em ser ruim e em perder. Então eu sempre fiquei meio longe disso, assim. E quando eu era mais nova, eu era muito tímida. Então, tipo, na educação física eu sempre ficava mais de cantinho, Esperando assim. e tal. Mas, tem tanto esporte. Hoje em dia, tipo, de atividades, eu gosto muito de treinar, né? Eu já fiz lutas e etc. Eu já fiz Muay Thai, que eu gosto muito. Eu já fiz um monte de coisa que meus pais me colocavam. Mas mais velha eu fui me achando, assim. Mas acho que de assistir futebol é muito presente. Vôlei também é muito legal. Eu acho que todos aparecem ali em algum momento, sabe? Então, essa história de torcer pro Corinthians, Aham. como é que começou essa paixão? Você já contou que é Sim. uma paixão familiar, Familiar, né? aham. Qual a sua primeira lembrança com o Corinthians? Eu acho que... Nossa, é muito difícil, que sempre teve ali. Meu pai está ali, então eu tô olhando pra Pode ele. olhar, pode Pra olhar, ver se eu não tem lembro de problema. alguma coisa. Mas é porque, tipo, eu lembro da gente cantando o hino pequenininha. Ou dele falando, xingando São Paulo. E eu pequenininha, assim, sabe? Então, sempre esteve ali. Eu acho que um momento muito forte foram os jogos que eu fui assistir no estádio, né? Que eu fui o quê? No Pacaembu e no do... E na Arena. Mas eu acho que um muito forte foi na Libertadores. De que ano? Que eu sou ruim. 2012? 2012? Que foi muito forte na minha casa, porque meu pai, ele fez assim, ele se isolou na sala, ele colocou todas as coisas de religião que a gente tinha na nossa casa pra ficar rezando pra tudo que existia, assistindo na TV, ele falou, vocês não vão ficar na sala comigo, porque eu vou ficar concentrado. Aí ficou eu, minha mãe e meu irmãozinho, o Tonzinho já tinha nascido, meu irmão pequeno no quarto assistindo também. E ouvindo os gritos, e a gente ganha, né? O Corinthians ganha, e aí ele sai com o carro, buzina, até acabar a buzina, não sabia nem que dava pra fazer isso, ele acabou com a buzina. Enfim, isso é uma lembrança muito forte. Ainda bem que ganhou, inclusive. 2012. É. Era Eu lembro que 2-0, eu lembro que pra assisti. gente, é verdade, era 2012. E você costuma ir muito nos estádios ou pouquíssimas vezes assim? Não, porque... Cara, agora que eu fiquei mais velha, que eu até poderia ir, meu pai, ele parou de ir, mas meu pai já foi tantas vezes, ele levou eu e minha família em alguns. É que também... O estádio do Corinthians é muito longe demais, cara. Longe Nossa, demais. eles foram fazer muito longe de mim, assim, mas eu queria ir. Eu falo pra ele pra gente ir agora, já que eu mais velha, podendo aproveitar, podendo ir, sabe? Eu acho que seria legal. E você tem um ídolo do Corinthians? Um jogador que te inspira ou não? Não, eu Alguém acho te que lembra, não. assim, Tô pensando. alguma coisa boa, alguma coisa que te... Ronaldo, sei lá. Tem o Ronaldo, que é um grande ícone pro corintiano, né? Eu lembro, por causa da Libertadores, dessa memória do Sheik, né? Que foi quem fez os gols. Eu tenho esses nomes, assim, que vão aparecendo, mas acho que não. Uma pessoa muito forte, assim, não. Agora, uma coisa que vou trazer um pouco também pra música. O futebol, o ambiente do estádio, já te inspiraram de alguma forma criativa? Seja numa música, num clipe ou numa vibe qualquer, assim? Você já pensou em alguma coisa assim? Tipo, vi o jogo do Corinthians, me inspirei. Vi um jogo, sei lá, de vôlei da seleção, campeã olímpica, me inspirei. Não sei, tô pensando assim, se de alguma forma...
E aí, tem numa letra minha, inclusive, eu falo sobre... Eu brinco, porque como o futebol sempre foi muito, muito vivo na minha família, pro meu pai, né, que é uma pessoa que eu vejo como uma figura muito importante, eu coloquei numa música tipo de romance, que fala de um cara meio que perfeito. E aí fala, você assiste futebol e sabe toda a escalação. Então, tipo, tem uns futebols ali colocados. Mas eu acho que, não sei, talvez subjetivamente, mas eu acho que vendo assim não, nunca aconteceu. Mas é muito interessante. É legal, né? Aham. Você acha que tem uma música que tem a cara do futebol? Não vale a do Nando e do Samuel Rosa. Que qual? Ai, não Uma sei. part... Não, mas todo É, mundo que pensa mais nessa vem. na hora, né? Uma partida de futebol. Nossa, eu não faço ideia. Não, acho que não, né? Muito difícil essa pergunta. É que eu acho que também. Fiz de improviso Sim, aqui. sim. Você tem alguma? Que Não. você vem... Na verdade, assim, tem uma do Chico que chama futebol, mas que também não tem muita coisa a ver Sim. com futebol ali e tal. Mas eu perguntei porque realmente eu fiquei É. curioso. Eu não sei, teria que ser uma música muito intensa, né? Tipo... Não, Porque não, futebol não tem vejo, isso, né? não É. vejo. Mas deve Não ter alguma vejo. trilha legal. Alguma coisa assim. Sim. Se você fosse cantar num jogo importante, no intervalo de um jogo importante do Corinthians, na arena do Corinthians, o que não podia faltar nessa performance? Tipo o Super Bowl, final da NFL, assim. Ah, o show do intervalo é com a Sim. Ananda. Nossa senhora. Olha que legal. Boa pergunta, gostei. Essa É, foi aí eu que me inteligente. ferrei, porque eu não consigo pensar. É, o que não podia faltar de música, você disse? Ou de música ou de performance. Tinha que ser uma performance muito grande, né? É o que já me ferra um pouco, porque, tipo, eu não tenho dançarinas e coisas que normalmente essas divas pop que tocam têm, né? Mas eu acho que tinha que ter... Ai, as minhas músicas mais... Tipo, eu tinha que colocar bastante rock, com certeza. Eu acho que faria mais sentido, porque é o que mais leva as pessoas, assim, pra cima. E não sei, eu acho que é as músicas que eu mais gosto mesmo, tipo... Eu não tenho muito essa coisa do grande espetáculo, mas eu acho que é mais a conexão mesmo, sabe? Então eles tinham que botar um microfone bem potente, porque minha voz é bem levinha. E é isso, eu cantar minhas letras e ver se as pessoas gostam. Eu acho que todo mundo ia gostar, foi o que eu falei. As letras, elas atingem qualquer um. Qualquer pessoa que tiver coração das aberto, pessoas, lógico. chega. Reta final do backstage Beleza. com a Ananda. Ficha técnica, é bate-bola assim, tipo Marília Gabriela, bate. Uma pessoa que te inspira. Meu pai, Tom Moraes. Tom Moraes. Artistas que moldaram seu som. Ai, essa pergunta é mais difícil, porque eu faço de tudo, assim. Eu acho que eu vi com uma camiseta com uma que te inspira. Nina Simone. Ou eu tô errado? Eu li em algum lugar. Cara, que tem... Ou as pessoas escrevem também o que elas querem, sim, né? de referências. É porque, assim, se você for caçar referência no som, você vai achar de todo mundo, né? É porque eu acabo ouvindo, como eu gosto de tudo, eu ouço muita composição, eu gosto muito de letra, assim. Então, Novos Baianos eu tenho que colocar, né? Porque tá na família, mas, assim, a composição dos Novos Baianos é incrível, né? E o jeito que eles também piram nas músicas, eu acho que pode estar muito presente ali. Mas, assim, brasileiro, eu gosto muito de Marisa Monte, sempre esteve muito presente na minha casa. Ai, que difícil. Eu gosto muito do artista mais recente, Tim Bernardes. É um artista que eu amo as letras, assim, eu acho ele muito incrível. E, vou botar uma menina mais da minha idade, que tá famosa agora, que é a Sabrina Carpenter, né? Que eu já acompanhava antes desse boom dela que ela deu agora, mas eu amo ela. Eu acho que ela caminha entre os gêneros muito bem. Muito bom isso. Uma música que define você hoje, pode ser sua ou não? A música que define o... Eu só tenho música triste, se eu for olhar assim. Cara, tem uma música muito legal que chama Águas Passadas, que é com a Joyce Alane, que é uma artista que eu gosto muito, que ela fala disso, sobre crescer, sobre deixar as coisas pra trás, mas que as águas, elas fazem parte da gente, a gente vai deixando pra trás, mas ela molda a gente. Então eu acho que eu tô num momento que eu tô ficando cada vez mais velha, né? Tipo, eu sou muito novinha, 20 anos é muito nova, mas eu acho que a gente vai entrando nesse caminho, a gente vai realmente vendo que a gente amadureceu. E só que eu ainda olho pra trás e vejo tudo que me moldou, então eu acho que é uma boa música de trilha sonora. Legal. Um sonho que você já realizou e guarda no coração. Tá. Ai, tem tanta coisa. Eu acho que, fazer shows, assim. Eu acho que quando você é pequenininho, você sempre vê, né, isso do show. Quando eu comecei a cantar, eu sempre imaginava lá na frente, nossa, uma hora vai ter um show. Sabe, sempre chega pro cantor. E aí chegou e é muito especial. É muito especial. É diferente. Um sonho que ainda quero muito viver. Tem tantas coisas. Eu acho que tem uma coisa minha, assim, que eu sempre gostei muito de filmes, séries e animações. E aí eu sempre tive o sonho de fazer uma música pra alguma coisa de entretenimento, um filme, ou enfim, dublar e cantar. Sempre foi meu sonho. Legal. Ele fica aqui dentro, Muito guardado. bom.
Se você tivesse uma máquina do tempo, Difícil. preferia reviver um momento do passado ou dar aquela espiadinha no futuro? E se você fosse pro passado, escolher um momento, você mudaria alguma coisa? Eu teria muito medo de mudar, porque, né? Você qualquer pode coisa que. mudar tudo, De né? acordo com os filmes também é assim, né? tem Você essa muda. também. Você fala, não, Sei lá, cuidado pra não te divide a encontrar. linha do tempo, É. muito louca. Então, não sei, eu acho que eu não faria isso. Eu provavelmente. É que também não poderia, né, dar uma espiada no futuro. Eu tinha que ficar no presente, mas eu acho que eu não ia me aguentar. Eu acho que ia dar uma espiada no futuro. É, pra dar uma bisbilhotada. Ah, eu tenho muita curiosidade. Tipo, porque as coisas mudam muito na vida, assim, sabe? Então, eu acho que eu ia dar uma olhada. E agora, para terminar, quem você recomenda... Não, nossa, vou começar de novo. E agora, para terminar, quem você levaria pro rolê no seu AP? De pessoas, assim? De pessoas Do mundo? aleatórias do mundo. Ai, Porque o rolê no AP é do canal do YouTube da Ananda. sim, eu tenho um programa, assim, no meu canal, que eu chamo as pessoas, elas vão pro meu apartamento mesmo, sentam no meu sofá lá, fica E com o meu troca gatinho do lado e a ideia. gente conversa, assim. É bem legal. Cara, não sei, tanta gente que eu poderia chamar, né? Assim, qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Que difícil, não sei. Quem tem muita história pra contar, teria que ser alguém com muita história pra contar. Eu chamaria... Ai, Olha essa liberdade. cara, é muito difícil. Tá, vou chamar algum brasileiro, né? Eu acho mais legal. Vou chamar um brasileiro que a gente ia ter que conversar também, né? Ia ser difícil outra língua. Eu ia chamar o Djavan, pronto. Porque eu também amo o Djavan, não comentei sobre ele. Ele ia falar comigo, contar todas as histórias e me explicar as letras dele, que tem várias que são muito difíceis. Ah, eu ia amar receber um artista brasileiro assim, tão importante pra gente. Djavan é um dos caras mais... Ele é muito bom, eu tinha que ter monstros citado ele eu antes sei. também, nossa senhora. Muito Sou bom. apaixonada. Ananda, obrigado por receber a gente aqui no Backstage. Obrigada a você. Foi um papo muito legal, muito renovador pra mim, na verdade. Obrigada. E, assistam no YouTube, vejam, ouçam, vão atrás. Quer dizer, não precisa de muita gente atrás, porque ela tem muita gente. Não, vai mais atrás de sim. 500 zilhões de seguidores ela tem, mas, cara, vocês precisam ouvir a Ananda. Muito. Obrigada, viu? Muitíssimo obrigado. por você Gostei receber a muito, gente. obrigada mesmo. Legal mesmo. Muito obrigada, gente. Ananda. Essa foi a entrevista da Nanda no quadro Backstage pro Dudu Manhani. Eu sou o Guga Ernesto e volto no próximo Bands Podcast. Porque você já sabe, aqui no Back estão todas as tribos, todos os esportes, todas as músicas, tudo que você não ouve nem vê em outros lugares. Paz, saúde, alegria e amor para todo mundo. Até a próxima.